Olá, para esse novo encontro nosso sobre arena, simulação. Então, nós vamos falar sobre uma ferramenta de tratamento de dados para encontrar qual a melhor distribuição de frequência para um conjunto de dados, que é o Input Analyzer. A partir desse conjunto de dados, eu vou ali encontrar se é uma normal, uma exponencial, qual que é a melhor distribuição. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma limpeza nesses dados. Para isso, nós usamos uma técnica estatística chamada boxplot. O boxplot ele vai ali encontrar quais são os dados fora da curva, ou seja, aqueles dados que são discrepantes em relação ao restante da amostra. Para isso, nós temos que fazer aqui alguns cálculos. Então, primeiro, nós temos que encontrar o limite superior, que é o terceiro quartil, mais uma vez e meia a diferença, o intervalo interquartil, que é Q3 menos Q1, ou seja, o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Nós temos que encontrar o limite inferior, que é o primeiro quartil menos uma vez e meia o terceiro quartil menos o primeiro quartil. O terceiro quartil ele está aqui na parte superior desse retângulo. Então, vocês lembram que quartil, eu divido ali uma amostra em 4 partes após colocá-los em ordem crescente. Então, eu acho ali os quartis. E o primeiro quartil, ele é a base desse retângulo. A partir disso, qualquer valor que esteja abaixo ou acima desses limites, nesse caso aqui eu tenho lá um ponto acima do limite superior, então tem um outlier ali acima, e tenho dois outliers aqui abaixo do limite inferior. Então, a partir disso aqui, eu retiro esses dados para poder fazer as análises. Então, vamos ver como é que nós fazemos isso. Eu tenho aqui 200 dados, então, pegando aí aquele exemplo do pedágio, digamos que isso aqui seja o intervalo entre as chegadas de veículos no pedágio, isso aqui medido em segundos. Então, o segundo veículo chegou 19 segundos depois do primeiro, o terceiro chegou 17 segundos depois do segundo, e assim por vai. Então, tenho aqui 200 dados dessas chegadas. Então, a primeira coisa, vamos aqui calcular o primeiro quartil. Primeiro quartil, eu vou usar aqui essa expressão, quartil.inc, e com isso, então, eu tenho essa expressão para a qual eu vou, então, marcar a minha tabela toda. Vou colocar um ponto e vírgula e coloco 1 porque eu quero aqui o primeiro quartil. Em seguida, eu vou buscar aqui o terceiro quartil. A expressão é a mesma, quartil.inc, marco aqui a minha tabela, ponto e vírgula, 3, porque agora eu quero o terceiro quartil. Então, aqui já tem os valores dos dois quartis, primeiro e terceiro. Vamos agora calcular o limite inferior. Então, lembre-se lá no slide, o que eu tinha? O primeiro quartil menos 1,5 vezes a diferença entre esses dois quartis. Então, terceiro menos o primeiro quartil. Essa diferença nós chamamos de intervalo interquartil. Então, já temos aqui um valor 5. E para o limite superior, o que nós temos? Nós temos aqui o terceiro quartil mais uma vez e meia a diferença interquartil, ou seja, terceiro quartil menos primeiro quartil. Então, aqui já temos as diferenças, porque eu já havia aqui deixado o realce entre células e o valor está entre. Então, o valor está entre, eu coloco ali no primeiro campo a célula do limite inferior, dou um tab, venho aqui para o segundo e coloco o valor do limite superior. E dou aqui um OK. Então, veja que nós temos o quê?
nós temos aqui 3 valores que não ficaram marcados, né? Todos que ficaram marcados em vermelho são os valores que fazem parte, né, do nosso boxplot. Está entre o limite inferior e o superior. Então, esses valores, 4, 1 e 38, eu devo retirar. Mas não vou retirar aqui, porque senão eu vou mudar o cálculo, né? Então, eu vou marcar toda essa tabela, vou copiá-la para um bloco de notas. Está aqui meu bloco de notas. Copiei. E aqui sim eu vou apagar esses valores. 4, o 1 e o 38. E vou salvar aqui. Né? Vou salvar aqui como exemplo. Input Analyzer. Tá? Salvei aqui com esse nome. Então, bonitinho, salvei. Sim. Vamos lá. Feito isso, vamos voltar aqui para o nosso Arena. Deixa eu sair dessa tela. Vamos voltar para o Arena. E vou buscar aqui, então, o nosso Create. Né? Aqui lá são os intervalos entre chegadas. Então, eu tenho que configurar aqui o nosso Create para isso. Então, vamos abrir. Então, sempre lembrando, né? Então, dou o nome aqui, chegada de veículos. A entidade é veículos. E o tipo, aqui vai ser uma expressão. Só que eu ainda não sei qual é a expressão. Então, dou um OK. Deixo aqui, eu vou voltar depois. Para isso, então, eu venho aqui na aba Ferramentas. E eu tenho aqui, onde tem o símbolo sigma, né, o somatória, que é o Input Analyzer. Ao clicar aqui, eu vou ter essa tela cinza. Venho aqui na folha em branco, né, pedir um novo arquivo. Apareceu. Vou maximizar aqui, para ficar mais visível. E eu vou puxar os dados que estavam ali naquele bloco de notas. Para isso, eu venho aqui em Arquivo, Arquivos de Dados, Usar Existente. E vou puxar aqui aquele nosso bloco de notas que salvamos. Então, veja que aquele que ele fez. Ele montou aqui um histograma a partir daqueles dados. E está mostrando aqui uma estatística descritiva, né? Então, número de pontos de dados, 197. Ótimo, né? Nós tínhamos 200, retiramos 3, 197. Valor mínimo 6, valor máximo 37, média 21,2, desvio padrão 6,61. Beleza. Agora eu preciso achar qual é essa distribuição. Então, eu vou aqui visualizar, não. Eu vou aqui em encaixar. Veja que em encaixar eu tenho as diversas distribuições de frequência com as quais o Arena trabalha. Eu não vou testar uma por uma. Eu posso usar ou essa opção ajustar em todos, ou eu venho aqui nesse ícone, né, o terceiro da direita para a esquerda, que chama ajustar todas. Então, quando eu clico aqui, aparece essa curva, que é a função que ele achou como sendo a mais próxima desses dados. E vamos ver então. Apareceu aqui uma série, né, de informações, aqui sumário da distribuição. Primeiro é uma distribuição do tipo normal. E qual que é a expressão? É uma norme, né, ou seja, uma distribuição normal, de média 21,2, desvio padrão 6,59. E tem um erro quadrático aqui de 0,004914. Quanto menor for esse erro, quanto mais próximo de zero, melhor. Né? Então, já há uma indicação aqui que essa realmente é um bom ajuste, né? Um erro bem pequeno. Mas nós temos aqui, logo em seguida, um teste de Q quadrado. O teste de Q quadrado é um teste que faz uma comparação entre, vamos dizer assim, duas amostras. Né? Então, primeiro, ele está comparando aqui a amostra que eu forneci com os dados da curva, né, que ele encontrou. Então, a ideia é que
isso seja o mais próximo possível, né, os dados da curva. E como é que ele mede isso? Ele mede pelo valor de p-value correspondente, que é a última linha ali daquele campo que eu marquei. Para que seja uma boa aderência, esse p-value tem que ser maior do que 0,05. No caso aqui, ficou como 0,225. Então, está maior do que 0,5, o que mostra que é uma boa aderência, né? Ou seja, a diferença existente entre a curva e os dados, ela não é significativa. Então, agora eu tenho que copiar essa expressão e colocar lá no meu create. Só que eu posso marcar dessa maneira e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem uma forma melhor, né? Porque de repente eu marco aqui, marco errado, né? Então eu vou aqui em editar e venho na opção copiar expressão. Copiei a expressão, agora sim eu volto no meu Arena, abro novamente meu create, marco aqui a expressão, agora sim eu faço um Ctrl+V e está aqui a expressão. Mudo aqui a unidade para segundos, né? Estamos trabalhando em segundos. Um veículo por chegada, máximo chegadas infinitas. Esse é o mesmo procedimento para qualquer grupo de dados, conjunto de dados, que eu queira encontrar a expressão correspondente, né? Então, tempo entre chegadas, tempos de processos, distribuição de atributos, né? Não importa. A forma de se encontrar, né, de se utilizar Input Analyzer é sempre essa. Então, espero que tenha sido aí proveitoso, que tenham compreendido, né, e que utilizem aí nos seus exercícios, nos seus estudos. Até a próxima.